Graça e paz, meu amado, minha amada. Quero lembrar a você que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico, o Sermão do Monte. Estamos aí com a nossa quinta parte do estudo. E hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 5, dando continuidade, do versículo 17 ao versículo 20. E esses versículos vão falar de Cristo e a lei. Glória a Jesus. Aqui diz assim: Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha só que interessante. Jesus está dizendo: olha, eu não vim abolir, eu não vim aniquilar, eu não vim acabar, eu não vim rasgar com a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Ele diz o objetivo dele. Ele vem cumprir a lei. Cristo e a lei. Tem alguma coisa a ver? Sim, tem tudo a ver. Porque ele mesmo diz: eu vim para cumprir a lei, não para abrogá-la, não para anulá-la, não para rasgá-la. Primeiramente, nós temos que entender que a lei, ela protege a nós. A lei é feita para nos proteger. Esse é o intuito da lei. Só estão em perigo aqueles que descumprem a lei. Mas antes de continuar, quero dizer a você, meu amado, que você não precisa se preocupar, porque nós não estamos debaixo da lei mais, mas debaixo da graça, ou da lei de Cristo. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas já para tranquilizar você. Porque nós vemos aí debates, discussões, guarda o sábado, não guarda o sábado, guarda o domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo, qual que eu guardo, qual que eu não guardo. Meu amado, independentemente de você guardar o sábado ou o domingo, independentemente disso, entenda que você precisa guardar todos os seus dias para o Senhor. Sabe, sábado é o dia do descanso. Não, o nosso descanso é Cristo. Cristo é o nosso descanso. É nele que descansamos. Por isso ele fala: vinde a mim, vinde e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o seu, o meu, o nosso descanso. Agora, o que Cristo tem a ver com a lei? Porque ele fala que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus e escribas, nós não entraremos, nós não faremos parte. Porque o que os escribas estavam fazendo? Como que eles agiam? Eles colocavam a justiça deles acima da lei. Eles andavam debaixo da lei do homem, da lei natural e não da lei de Deus. Qual é a relação de Cristo com a lei de Moisés? Já parou para pensar? Preste atenção, Cristo foi colocado debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 é o que diz: vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob significa debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Sabe, escute bem, o tempo da graça, ou lei de Cristo, não começa no nascimento de Jesus, mas depois da sua morte e ressurreição. Nós dividimos Novo e Velho Testamento, ou Velho e Novo. O Novo começa em Mateus. Só que o tempo da graça não começa ali, porque Mateus, Marcos, Lucas e João começam a falar de Cristo, falam do seu nascimento, falam do seu ministério.
até a morte, mas o tempo da graça começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Então o Novo Testamento começa mesmo depois da morte, porque o testamento ele só pode existir depois que alguém morre, ele passa a ter valor depois que alguém morre, ele pode até estar escrito e guardado, engavetado, mas enquanto aquela pessoa não morre, ele não vai ser cumprido. E o Novo Testamento começa depois da morte de Cristo, porque ele aniquila, ele cumpre, ele faz toda a lei. Aleluia, glória a Deus. O que mais que ele tem a ver com a lei? Ele viveu em perfeita obediência à lei. Jesus não cometeu um pecado sequer, um erro sequer, uma falha sequer. Ele foi perfeito, por isso que ele é considerado o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 23, olha o que diz. Porque para isto mesmo foste chamado quem? Ele, Jesus. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aleluia. Pois ele, quando ultrajado, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga eternamente, a Deus. Você nunca vê Jesus se defendendo. Você nunca vê Jesus tomando a justiça debaixo das suas próprias mãos. Quando ele era ultrajado, quando ele era acusado, ele colocava na mão daquele que julga retamente, que é Deus. Olha outra coisa interessante, ele foi um ministro da lei aos judeus, limpando-a dos sofismas. Por quê? Eles estavam, os judeus, fariseus, saduceus, haviam carregado a lei de Deus de sofismas. O que é sofisma? É um argumento que parece verdadeiro, mas que na verdade apresenta involuntariamente incorreções. Sabe, eles foram acrescentando algo na lei que se tornou muito pesada e eles mesmos não estavam dentro dela. Parece alguns políticos que a gente conhece, não é verdade? Nós olhando para o nosso parlamento, a nossa Câmara, o nosso Senado, parece eles, que eles fazem as leis contra o povo, mas eles mesmos estão fora dela. Fora o privilegiado, cometem um monte de delito, um monte de erro, um monte de coisa, só Jesus, mas tem fora o privilegiado, tem benefícios que não precisam, e do povo vão tirando. Era mais ou menos isso, para você ter uma ideia. Ele limpa a lei, sabe, ele vai tirando aquelas coisinhas que foram acrescentadas, por isso ele fala aí daquele que acrescentar e daquele que tirar. Ele reforçava a lei limpando-a para aqueles que professavam obedecê-la. Sim, ele reescrevia elas, digamos assim, corretamente, para reforçá-las para aqueles que estavam dispostos a obedecê-la. Por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. É tremenda essa passagem. Quando um certo intérprete da lei tenta pôr Jesus à prova. Um homem que conhecia a lei, ou supostamente conhecia a lei, ele quer pegar Jesus no contrapé. Ele quer colocar Jesus à prova. Então ele questiona Jesus sobre como herdar a vida eterna. Ele fala assim, como que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha, se ele era um intérprete da lei, ele devia saber. E Jesus então lhe faz uma pergunta. Jesus não responde diretamente, Jesus pergunta. Jesus diz a ele, como que está escrito na lei? Jesus sabia que ele era o intérprete da lei. Como que você interpreta? Olha, a lei está escrita assim, mas como que você interpreta essa lei? Não é assim que os advogados fazem? Não, ela está escrita assim, mas há interpretações. E nós queremos fazer muito com isso aqui também. Interpretar ao nosso bel prazer, ao nosso jeito e a nossa melhor maneira. Aonde a gente pode tirar o melhor benefício. O que está escrito na lei? Jesus pergunta, como você interpreta? O intérprete então da lei responde no versículo 27. Está escrito lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe diz, muito bem, respondeu corretamente, faze isto e viverás. Viva dessa maneira, amando a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Não satisfeito, o intérprete,
ele tenta questionar Jesus e colocar Jesus ainda para pegá-lo no contrapé e pergunta: Senhor, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma das maiores parábolas que a Bíblia tem. Jesus, ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E essa parábola quebra de vez aquele homem, quebra os doutores que estavam ao redor, quebra os fariseus, quebra os saduceus, quebra os religiosos que estavam em torno dele, doido para dar uma pernada, uma rasteira em Jesus. Jesus, em momento algum, fala alguma coisa para ele. Jesus só conta história. E através das histórias faz eles entenderem qual é a realidade da situação deles. Quem é meu próximo, Senhor? Aleluia. Jesus então começa a contar a história que envolve um sacerdote, um levita e um samaritano. Lembrando a você, amado, que eles não falavam como samaritanos. Para eles, as pessoas que moravam em Samaria eram imundas. Por quê? Porque há muito tempo atrás, quando Israel foi dominado, em Samaria os reis tinham maneira de trazer mulheres de um lugar e homens de outro, reinos, e misturar as nações para que elas enfraquecessem nas suas leis, nas suas crenças, na sua fé. E Samaria foi um ponto desse onde muitos judeus se misturaram com mulheres de outros povos, tiveram filhos. Então para eles não eram judeus limpos, de puro sangue, digamos assim. Era uma raça mestiça, misturada. E para eles não servia, visto é que eles rodeavam Samaria quando tinham que atravessar para algum lugar. Eles preferiam dar uma volta maior, gastar muito mais tempo do que passar pelo meio de Samaria ganhando tempo. Visto é que em João capítulo 4, Jesus fala assim: é necessário passar por Samaria. Entra em Samaria e conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. E a mulher pergunta a ele: como sendo tu judeu, fala comigo sendo samaritana? E Jesus não leva em conta isso, fala assim: se você soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, ele daria água, aleluia, especial. Então ele coloca o sacerdote, ele diz que um certo viajante, ele é assaltado, e os seus ladrões, os ladrões que atacam, o ferem, o deixam caído, machucado no chão, e vão embora. E vem descendo um sacerdote, ele vem descendo de Jerusalém para um lugar. Quando na verdade o sacerdote tinha que subir para Jerusalém, não descer de Jerusalém, porque o trabalho dele era em Jerusalém no templo. Esse sacerdote estava saindo do seu trabalho, saindo da sua missão. E quando vê esse homem caído, um imundo, sujo, diz a Bíblia, diz a palavra que ele passa ao longe e segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. No mesmo caminho vinha descendo um levita. E levita aí, mas não é quem toca ou canta, como muitos falam hoje. Eu sou levita, que se faz eu toco ou canto. Não existe mais a tribo de Levi. O levita era incumbido não de tocar só ou cantar, mas de todo o serviço e trabalho que envolvia a obra e o templo do Senhor. O levita vinha descendo. O levita e sacerdote representavam a religião daquela época. Os religiosos daquela época, aqueles que tinham títulos e posições daquela época. E também ao ver aquele homem caído, passa de longe. Mas no mesmo caminho, passeando, indo de viagem, via um samaritano, o imundo, o samaritano, o rejeitado, o samaritano, aqueles que ele não se misturavam com ele. E quando vê aquele homem caído, ele se envolve com a dor daquele homem. Ele sente que aquele homem caído, ferido, está sentindo. E o que ele faz? Ele se aproxima daquele homem. Ele para a sua viagem. Ele abre mão daquilo que ele ia fazer. Ele investe o seu tempo em alguém que ele não conhece. Ele investe o seu tempo e o seu dinheiro em alguém que ele não sabe nem quem é, e nem por que está caído, ferido, machucado. Mas a Bíblia diz que ele se abaixa, que ele limpa as feridas daquele homem, que ele coloca óleo, dá vinho àquele homem, aleluia, que ele carrega aquele homem, volta e coloca aquele homem numa estalagem e deixa um dinheiro para falar: olha, cuide dele. Aqui eu estou pagando a estadia dele. Se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar eu vou passar por aqui, eu vou ressarcir você o que você gastar com ele. Cuide dele como se você estivesse cuidando de mim. E Jesus então, fechando, pergunta aquele intérprete da lei: e aí, para você, quem é o próximo do homem caído? Aleluia.
E o intérprete responde: foi aquele que agiu de misericórdia para com ele. Ele não fala, foi o samaritano. Ele fala, foi aquele que agiu de misericórdia para com ele. E Jesus vira e diz, muito bem, disseste bem. Vai e procede assim. Seja misericordioso em vez de ser juiz. Nós somos muito juízes. Nós julgamos todo mundo, nós condenamos todo mundo. Sabe, alguém não torce para o mesmo time que eu condeno ele. Ele não veste a roupa, o estilo de roupa que eu gosto de vestir, eu condeno ele. Ele fala diferente de mim, eu condeno ele. Sabe, ele não tem aquela maneira de chegar e dar a paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus. Mas ele fala graça e paz. Ou ele fala, e aí, tudo na paz? Ou ele fala, e aí, bom dia, irmão, glória a Deus. Ele tem uma maneira diferente de cumprimentar, e eu já o condeno. Já falo que ele está desviado, afastado, que não serve a Deus, que é diferente só por ser diferente. Davi era diferente de todo mundo, e Deus escolheu, disse, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele era ruivo, ele não aparentava um grande soldado, era pequeno, mas foi ele que Deus achou. Aleluia, glória a Deus. Jesus arrebenta só contando história com aquele intérprete da lei. E ele fala, use de misericórdia, não de chicote. Use de misericórdia. Quer ver mais? Jesus também confirmava as promessas feitas aos pais na aliança mosaica. Romanos capítulo 15, versículo 8 diz, digo, porém, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aleluia. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, tem a promessa. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Louvado seja Deus por isso. Jesus estava dizendo, olha, se vocês guardarem a aliança, se vocês guardarem a lei, Deus vai cumprir as promessas dele. Vocês serão um povo peculiar de Deus, a nação santa, escolhida do Senhor. Oh, aleluia. Uma outra coincidência é que ele também cumpriu os tipos de leis. Aleluia. Através da sua vida santa e da sua morte sacrificial. Jesus cumpriu todo o regaço da lei. Ele não cumpriu parte da lei, senão o seu sacrifício não valeria. Ele cumpriu toda a lei. Ele assumiu vicariamente a maldição da lei para que a aliança abraâmica ficasse à disposição de todo aquele que crê. Deus fez uma promessa a Abraão, uma aliança com ele em Gênesis capítulo 12. Disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias não foram benditas quando Jesus nasceu, elas foram benditas quando ele morreu e cumpriu toda a sua lei. Aleluia. Ali Jesus estava cumprindo a aliança e fazendo com que ela chegasse até nós, a aliança de Deus com Abraão. É por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário que a sua família é bendita. É por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário que a minha família é bendita. Escute bem, bendita, não perfeita. Não existe família perfeita. Não tem perfeição em lar nenhum. Tudo isso é utopia. Nós temos problemas. Eu tenho problema com a pastora tem problema comigo, de vez em quando arriscamos um fósforo, as coisas pegam fogo, mas nós temos uma aliança, uma promessa de Deus cumprida na aliança abraâmica. A minha família é bendita. Ah, você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Ele livrou por meio da sua obra redentora todos os que creem, aleluia, tirando-os da posição de servos sobre a lei para a posição de filhos, como nos diz a palavra em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Depois você lê lá. Nós estávamos debaixo da servidão da lei, mas Cristo, através do seu sacrifício e o cumprimento da lei, nos arranca dessa servidão da lei e nos coloca debaixo da lei de filhos. Não somos servos, somos filhos, porque ele é o primogênito de todos. Oh, aleluia, ele é o primogênito.
Ele cumpriu essa lei. Ele foi o mediador da nova aliança e através do seu sangue colocou todos que creem debaixo da graça. Sim, nos transportou do reino da lei para o reino da graça. E não pense que a graça é mais fácil que a lei, não. Embora a lei ninguém foi capaz de cumprir, só Cristo. A graça também é difícil. Porque a graça não te dá a liberdade de você fazer o que quiser, meu amado. Nós estamos enganados. A graça não é o viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Não. A graça é que Deus fez um favor para mim merecido que eu não tinha como me salvar cumprindo a lei, porque eu não poderia cumprir a lei. Então a minha situação era o castigo da lei, que era a morte. O castigo da lei da morte quem recebe é Cristo, por mim e por você. Agora, como que pode alguém que não pecou morrer se o salário do pecado é a morte? Jesus nunca pecou, como é que ele poderia morrer? Então não foi a morte que o tragou, ele se deixou levar pela morte, porque ele assumiu os seus e os meus pecados. O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz que Deus virou, porque ele assumiu sobre ele, se tornou pecador, se fez pecado por nós. Romanos capítulo 5, versículo 2, olha o que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Na qual, em quem? Em Cristo. Através de quem? Através dele, do que ele fez, do seu sacrifício, nós obtivemos acesso a essa graça. Quem teve? Aqueles que creem nesse sacrifício de expiação, obtiveram acesso à graça, ao favor, aleluia, a porta que Deus abriu, nós que cremos podemos entrar nela, porque ele cumpriu toda a lei, que eu não podia cumprir, que me condenava, que me jogava direto para o inferno. Ele, com o seu amor e infinita misericórdia, cumpriu a lei e abriu essa porta, estabelecendo assim, amado, a lei de Cristo, com os seus preceitos de vida reta e santa, que só é possível vivermos pela habitação do Espírito Santo em nós. É isso que nós temos que entender. A lei de Cristo, que tem preceitos retos e santos, e que nós só podemos viver por causa da habitação do Espírito Santo em nós. Mas que a Bíblia diz que nós somos templo, habitação, casa, morada do Espírito Santo, e esse sempre foi o principal propósito de Deus. Deus nunca quis habitar em templos feitos por mão de homem. O tabernáculo era uma pré-figura do templo real. O templo de Salomão era uma pré-figura do templo real. Átrio, santo, santo de santos. Todos os objetos que estão dentro do templo se referem a Cristo. Um dia nós vamos falar sobre isso, explicar mais detalhadamente a figuração dos objetos do templo. Mas escute, mas o objetivo de Deus sempre foi habitar em nós, quando Ele nos criou lá no Éden, no pó da terra, e soprou sobre nós o ruache, e nós nos tornamos alma vivente. O propósito de Deus sempre foi habitar em nós como vaso de barro, com a glória e excelência da glória dentro de nós. E ela se cumpriu depois da morte de Cristo. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. E qual é a lei de Cristo, pastor, que nós estamos sujeitas hoje? Eu não estou mais sujeito à lei de Moisés, nem você, embora nós falamos sobre ela como prefiguração do novo. A lei de Cristo é: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, olha que interessante. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É isso que Jesus fala. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: entrega para mim a sua carga, o seu jugo que é pesado, deixa comigo que eu vou carregar, e vou te dar o meu que é leve. Então a lei dele é levar as cargas dos outros, é uso de misericórdia com eles, porque é misericórdia, as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, porque Cristo usou de misericórdia, cumprindo toda a lei por nós, por você e por mim, bonitão.
Você que gosta de acusar o seu irmão, eu que gosto de culpar fulano, B e C, que acuso B e C, que não gosta do jeito de B e C, isso é um tapa na nossa cara. Gálatas capítulo 6, versículo 2 é uma tapa no nosso rosto. E aí Jesus fala, dá outra face, é outro tapa, porque nós não gostamos de carregar as cargas uns dos outros, nós gostamos que as pessoas carreguem as nossas cargas, nós gostamos que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, nós gostamos que as pessoas dêem tapinha nas nossas costas e nos elogiem pelo trabalho que nós estamos fazendo para Cristo, ou supostamente para Cristo, para o nosso nome estar no outdoor, mas não é isso que diz aqui, diz, levai as cargas uns dos outros, significa seja caminhão de transporte, carregue, leve, aonde você leva? No ombro, levai as cargas uns dos outros. Jesus então fala, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e saduceus em muito, não adianta nada. Os fariseus, amados, eles estavam tão concentrados nas leis de origem humanas que eles transgrediam abertamente a lei de Deus. A justiça dos fariseus estava fundamentada em seus próprios esforços, não é assim? E como tal, era defeituosa. Muito tempo atrás, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 64, versículo 6, já havia declarado que a sua justiça, a minha justiça, é como trapo de imundícia. Estava defeituosa a lei deles, porque eles colocavam muitas coisas deles mesmos, sabe, da sua própria vontade. O tipo de justiça que Jesus promove começa no nosso coração. Começa dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. O tipo de justiça que Deus promove, amado, começa no nosso coração. O tipo de justiça que Jesus promove começa no nosso coração. Certa vez houve um incidente, os discípulos de Jesus e outras pessoas, pela questão de lavar a mão ou não lavar a mão para comer. Hoje, em tempos de coronavírus, é importantíssimo estar lavando as mãos antes de qualquer coisa. Você sabe disso, né? Então, vamos abrir aqui um parênteses para falar hashtag coronavírus. Lave a mão, principalmente com água e sabão, se você for possível, se não, álcool gel. Amém? Mas voltando aqui, houve um incidente entre os discípulos de Jesus e outros. E eles estavam levando questões de lavar a mão para comer ou não lavar a mão para comer. Nesse incidente, Jesus usa Isaías 29:13 para falar com ele. Diz, este povo me louva com os seus lábios. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos são assim hoje? Quantas vezes nós somos assim hoje? Louvamos a Deus daqui para lá, até choramos na igreja, no culto. Mas nós não honramos a Deus com o nosso coração, que é as nossas atitudes. A justiça que Deus procura mais é mais profunda que a ação visível. Ela está dentro de nós, no nosso interior. Jesus pede uma justiça que excede aquela que os fariseus julgavam possuir. É uma justiça baseada na misericórdia. A justiça que conta não é obtida mediante a execução de cada item de uma lista de tarefas. Muitas pessoas acham que estão bem com Deus porque fazem tudo material, porque trabalham para Deus. Deixa eu falar uma coisa, o seu primeiro chamado não é para trabalhar com Deus, é para estar com Deus. Tem pessoas que estão tão ocupadas trabalhando com Deus que não tem tempo para Deus. Marta e Maria. Marta estava lá ocupada com os quitutes, com arroz, com feijão, com a feijoada, com a drobadinha para servir, mas Maria estava aos pés de Jesus e Marta vai reclamar com Jesus. Jesus fala, não, mas olha só, Marta, Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirado dela. Em outras palavras, você também poderia ter escolhido isso que você está fazendo aí, podia ficar para depois. Tem pessoas tão atarefadas, estão achando que atarefadas estão servindo a Deus, não estão. E por causa disso estão esfriando na fé, amornando na fé, se enfraquecendo e caindo. Se entristecendo com Deus, quando na verdade o culpado não é Deus, mas é o ministério, é a denominação. Então elas se
desilude com a denominação e culpa Deus como se Deus fosse o cabeça da denominação. Jesus é o cabeça da igreja e não da denominação. Se a denominação te sobrecarrega com a estrutura, ela é pesada e coloca em cima de você um peso que você não consegue suportar, saia debaixo da estrutura. Saia debaixo da estrutura. A justiça que conta, mano, que Deus pede, não é obtida mediante a execução de cada item de uma lista de tarefas. Nós podemos alcançá-la somente quando exercemos fé em Cristo Jesus e suplicamos sua justiça sobre nós. Aleluia! É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É uma justiça que provém de uma entrega total de si mesmo e da intensa percepção de que precisamos de Jesus como nosso substituto e exemplo. Então não é o que eu faço. Não são as minhas boas ações, o bom escoteiro, o bom menininho. Não, amado, não é isso. É quando eu entendo que eu preciso dele, o meu substituto. E a justiça dele, que excede todo entendimento, aleluia, está sobre mim. Aí sim eu estou andando no caminho certo. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, pois Jesus a cumpriu. Porém a lei de Deus nunca deixou de valer. Deve ser exercida com misericórdia. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Eu quero orar com você. Pedir a Deus que continue a matutar em nosso coração esses versículos, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo para saber se a nossa justiça, se a nossa vanglória, se nós estamos certos, errados, como nos tornar realmente discípulos de Jesus. Oh, soberano Deus e Pai, eu te louvo, eu te bendigo e exalto o teu santo nome nesse momento. Te peço que tu derrame graça, unção, poder sobre cada um de nós. Que a sua palavra, Senhor, se revele na nossa mente seja descortinada e todo embaraço, todo atrapalho, toda visão errada seja tirado de nós. Tudo aquilo que foi construído dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração erradamente, seja demolido pelo teu Espírito e seja construído de forma correta, certa. Que a nossa justiça, Deus, seja uma justiça baseada na justiça de Jesus, não nos nossos méritos, não nos vangloriando em nós mesmos, como diz a sua palavra. Ah, não é porque eu tenho 25 anos de igreja e eu nunca caí que eu vou me vangloriar. Se isso aconteceu até hoje, não é por causa de mim, mas por causa da tua misericórdia. Porque a tua palavra diz: vós que pensa estar de pé, olhe para que não caia. É tu que nos mantém de pé. É a justiça de Jesus. Não são os meus feitos, não é a minha força, não é o meu intelecto, não é a minha eloquência. Não, não é isso, mas é o quanto eu estou disposto a estar debaixo de ti, reconhecendo a minha dependência e necessidade do Senhor. Todos os meus atos de bondade, ó Deus, não foram feitos por mim mesmo, mas porque o Senhor me levou a fazer, porque de mim mesmo eu não faria nenhuma bondade, eu não ajudaria ninguém, eu não estenderia a mão para ninguém, porque nós temos o princípio do egoísmo em nosso coração, nós temos o pecado dentro de nós que tenazmente nos assedia diariamente, mas quando nós nos submetemos à sua justiça, aleluia, quando nós nos submetemos à sua vontade, ao teu querer, Senhor, a sua justiça cede em nossas vidas, e nós somos conduzidos em atos de justiça que vão glorificar não o nome do pastor Luiz, não a mim, Senhor, não a mim, mas a ti, Senhor. Vão exaltar o teu nome, vão glorificar o seu nome. É a ti, é o Senhor que será levantado e exaltado em toda a terra. Por isso eu te louvo e te peço, abençoe o meu irmão que está comigo compartilhando desse estudo, que está aprendendo, ó Deus, junto comigo no teu Espírito. O Espírito Santo ajuda ele, abre o entendimento, a mente, para que a religiosidade caia, as algemas que prendem na religião sejam quebradas. Senhor, e a verdadeira lei de Cristo esteja estampada no coração dele e no meu, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, é isso aí. Olha, eu vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, que você convide seus amigos, seus irmãos a se inscreverem no canal, que você compartilhe nas suas redes sociais o canal do Bom Dia Vida,
Amém? Que você deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like. Eu sei que o estudo ele tem 35, 40 minutos, mas é estudo. Então, vai se alongando um pouco, a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Amém? Olha, Deus te abençoe. Até a próxima parte. Beijo no seu coração.